Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 276, Diálogo com as Sombras, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Então, dando sequência. Então, conforme a sequência do vídeo anterior, nós vamos gravar só mais esse hoje. Então, Hermínio Miranda, ele diz assim: são eles os preparadores das tarefas específicas do grupo, quer dizer, os mentores espirituais. As equipes espirituais do bem. Então, eles têm em mãos todo o cronograma dos trabalhos da casa todinha. Então, eles, neste cronograma, eles têm já preparado quais os espíritos que se manifestarão na segunda, na quarta, na sexta, nos dias de trabalho. Eles têm tudo preparado. As coisas não acontecem assim no vapt-vupt, não. Existe uma programação, existe um preparo. Aí você pode me dizer assim, mas 100% é assim, Luiz? Olha, veja bem. Nós não podemos dizer que 100% é assim. Mas é preciso entender uma coisa. Que os benfeitores espirituais, eles não investem em grupos que não estão nem aí com a responsabilidade. Eles deixam ali as pessoas agir conforme as pessoas, desejam. Porque você imagine só, espíritos sofredores, espíritos que durante 10, 20, 30, 25 anos, enfurnados naquelas regiões umbralinas, e que de repente são acolhidos, amparados pelos mentores espirituais, por essas equipes de espíritos. Você acha que esses mentores trazem à casa espírita esses espíritos ao terminar de retirar eles lá daqueles pântanos, já trazem ali para a casa espírita? De forma alguma. Primeiro, eles assistem esses espíritos, tratam esses espíritos. Nós precisamos entender que, inclusive, até os nossos obsessores são assistidos, são amparados pelos benfeitores espirituais sem que saibamos. Nós precisamos entender que a pessoa não precisa ser espírita para que seus obsessores seja assistido pelos benfeitores espirituais. De forma alguma. Mas eu achava que só os obsessores dos obsidiados espíritas que
eram tratados na casa espírita? De forma alguma. Nós temos conhecimento de milhões de seres obsidiados, católicos, evangélicos, budistas, islamistas, tudo quanto é religião, espalhado pelo mundo todo, em que os benfeitores espirituais assiste, ampara, protege seus obsessores na erraticidade através do mérito do obsidiado no corpo físico. Não há necessidade de que o obsidiado seja ou se torne um espírita para que seu obsessor passe a ser assistido também pelos mentores espirituais. De forma alguma. De forma alguma. Se fosse dessa forma, naturalmente a espiritualidade, ela estaria dessa forma privilegiando uns e deixando de lado outros, enquanto nós sabemos que não existe privilégio nenhum. O que faz com que a pessoa obsidiada ou não obsidiada receba da providência divina a assistência chama-se mérito, fé, amor, benevolência, indulgência. E benevolência, indulgência, fé, amor, não precisa que o encarnado assuma que é espírita. Pois você acha que, por exemplo, os benfeitores espirituais não assistiam Irmã Dulce da Bahia, mediante todo o trabalho que ela realizava passado e realizou aqui na Terra? Irmã Dulce da Bahia era muito assistida pela providência divina, por Mãe Maria Santíssima. Madre Teresa de Calcutá foi muito assistida por Mãe Maria Santíssima. Padre Donizete Tavares de Lima. Então, gente, Deus, ele não privilegia um e abandona outro. Deus não concede privilégios a um e abandona outros. Ah, porque só os obsessores dos espíritas é quem são atendidos, socorridos, amparados pelos benfeitores espirituais. Ora, Deus deixaria de ser a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, se fosse dessa forma. Deus assiste a todos. Dogmas, nós aqui na Terra quem criamos. Somos nós quem criamos os dogmas. As leis da Terra, nós quem as criamos. As leis da Terra. Essa separação, esse distanciamento um do outro, né? Esse orgulho, esse egoísmo, esse ciúme uns dos outros aqui na Terra. Religião de fulano é melhor que a religião de cicrano, de bertano. Não é nada. Deus nos
ama a todos por igual. Ninguém é melhor que ninguém para Deus. Para Deus, todos nós somos iguais. Todos iguais. A desigualdade evolutiva encontra-se entre nós. Mas não vamos confundir desigualdade evolutiva com o amor de Deus para com toda a tua criação. Porque daí a pessoa poderia dizer: Deus ama mais o ser humano do que um animal. Deus ama mais o ser humano do que o mineral, do que o vegetal. Não. Deus ama a tua criação por inteira. Por inteira. E o que é a criação de Deus? Aí as pessoas dizem assim: bom, a criação de Deus são os animais e o ser humano. Não. Os animais e o ser humano faz parte da criação de Deus. É um coletivo. O mineral, o vegetal, o animal, o mineral. Tudo que existe no universo, nos universos, por toda a eternidade, faz parte da criação de Deus. Então nós fazemos parte da. Os animais fazem parte da. A natureza de Deus faz parte da. Você entendeu mais ou menos como que é? Não é difícil, né? É só raciocinar. É só botar a cabeça para funcionar. Funciona aí. Vamos raciocinar, né? Então, olha só para você ver o que nós estamos dizendo aqui, São eles os preparadores das tarefas específicas do grupo e são eles que se incumbem de dar continuidade ao serviço, os mentores espirituais, depois que o espírito necessitado é atendido. Então, tanto antes do espírito se comunicar ali através do campo vibracional do médium, quanto durante, quanto depois da comunicação, os espíritos, os mentores espirituais, eles quem são os responsáveis pelos andamentos. Olha só, sabemos muito bem que a maior parte do trabalho, a mais delicada e de maior responsabilidade, é feita no mundo espiritual. Tá vendo? 99%, gente, dos trabalhos espiritual, 100% dos trabalhos espirituais numa casa espírita séria, 99% quem realiza são os mentores espirituais. 1% eles concedem aos médiuns. E mesmo assim, como já dissemos, esse 1% há aqueles médiuns mais ostensivos, aqueles médiuns mais atentos, mais vigilantes, mais disciplinados. Porque, como já dissemos no vídeo anterior, nesse 1% existe aqueles médiuns letárgicos, aqueles médiuns hibernados, né? Por aí em diante. Então, é feita no mundo espiritual. Os espíritos desarvorados, seja por que razão for, já vêm para a manifestação mediúnica com um certo preparo
prévio. Tá vendo só o que acabamos de dizer, o que Hermínio acabou de dizer, com aquilo que nós já dissemos? Todos os espíritos, eles já vêm para a casa espírita, para os trabalhos mediúnicos de desobsessão, né? Vamos voltar aqui. Com um certo preparo prévio. Então, não comunica, não se comunica através dos médiuns nas reuniões mediúnicas de desobsessão sérias, espíritos invocados ou evocados pelos doutrinadores. Como assim, Gente, agora vamos concentrar, vamos pensar lá na casa do Luiz Antônio e vamos pedir aos mentores espirituais que tragam os espíritos que lá estão perturbando ele, para poder serem assistidos aqui e tudo mais. Vamos concentrar. Bom, os mentores já chegaram com os... olha só que doutrinador mais pilantra, perdão do termo. Os mentores já chegou. Vamos ver em qual médio que o espírito que foi trazido pode se manifestar. Vamos ver aqui. Se manifesta aqui na nossa irmã aqui, Dona Geralda, se prepara que o espírito vai se manifestar através da senhora. Gente, pelo amor de Deus, isso é tudo mistificação, isso é charlatanismo, isso é um trabalho apócrifo, isso é mentira. Não cai nessa, não, porque se você cai nessa, você está cego conduzindo cego. Não são os doutrinadores quem determina, que mandam no trabalho, e sim os mentores espirituais. Veja bem, gente, nós temos todo o direito, que é o livre-arbítrio, nós temos todo o direito de, no momento, olha só você ver como que a gente usa o raciocínio e o bom senso. Nós temos todo o direito de, no momento, ali nos trabalhos de desobsessão, né, os trabalhos mediúnicos de desobsessão, o doutrinador, ele tem todo o direito de dizer assim, gente, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, ao professor Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes. Vamos rogar à equipe espiritual que assista nesse instante o lar de fulano de tal, e que se porventura houver neste lar que nós estamos fazendo pedido, se porventura houver lá algum irmão sofredor necessitado, rogamos a misericórdia do Pai, que os mentores espirituais, nesse instante, juntamente com as nossas orações, encaminhe esses espíritos que porventura lá estiverem, porque nós não sabemos se há espíritos lá naquela casa do nosso irmão Luiz Antônio. Então, nós rogamos aos mentores que, por gentileza, por misericórdia de Deus, se houver algum irmão lá, que eles encaminhem
esses irmãos até os hospitais espirituais, porque o Luiz Antônio hoje durante o dia me procurou, isso o doutrinador dizendo, e pediu para que fizéssemos um pedido, né, por ele, hoje aqui na reunião mediúnica. Então, vocês entenderam? Com todo respeito, rogamos aos benfeitores que assista ao lar do Luiz Antônio e que, se houver lá algum espírito sofredor, que os benfeitores espirituais, através da misericórdia do Pai, encaminhe esses irmãos sofredores até os departamentos espirituais, assistindo-os nos departamentos espirituais. E que, porventura, o dia que os mentores quiserem trazer até nós irmãos que porventura lá estiverem, nesse instante, fique a cargo, sobre a responsabilidade dos mentores, porque esse departamento, quem resolve é a espiritualidade, não nós, os encarnados. A nossa responsabilidade é rogar ao Pai por todos os lares. Você viu só a prudência? Você viu só o raciocínio? Porque, conforme nós estamos dizendo, até parece que ninguém tem o direito de pedir por ninguém, não é? Não é não, gente. É saber trabalhar, é saber respeitar os direitos, é saber respeitar a programação espiritual. Nós podemos, na sala mediúnica de desobsessão, pedir para Deus e para o mundo. Você pode pedir para tudo quanto é departamento. Você pode pedir para tudo quanto é casa, mas não que os mentores levem até os médios ali espíritos sofredores. Mas por que, Luiz? Porque os espíritos sofredores lá naquela casa vão ser pegos de surpresa, não estão familiarizados, eles vão receber assim um choque psicológico, um susto tremendo, e os médios também ali na casa não estão preparados para aquele nível de espírito, para aquelas energias. Você entendeu como que é, né? Os médiuns não estão preparados. Então, nada melhor que a disciplina, o bom senso, a prudência. Ora, gente, nada melhor que isso. Se, porventura, houver irmãos na casa dos Antônios, os mentores espirituais, dá uma passadinha lá, recolhe aqueles espíritos de acordo com o mérito do Luiz Antônio, não é? Leva para os departamentos espirituais, trata os espíritos lá primeiro, e se eles acharem conveniente, na próxima reunião de desobsessão, eles comparecem com os espíritos sofredores ali na reunião mediúnica de desobsessão. Preparados. Porque aí eles preparam não só o espírito, como também os médios, que porventura cederão os seus campos psíquicos, os seus campos vibratórios àqueles espíritos, através de uma familiarização
com horas de antecedências ao trabalho de desobsessão. Agora não é pegar o espírito lá e pá, incorporar ele aqui. Pega o outro lá e pá, incorpora ele aqui. Pega o outro lá e pá, incorpora ele aqui. Não é assim que as coisas acontecem. Bom, pelo menos não é assim que as 5 obras básicas da doutrina dos espíritos nos ensina. Pelo menos não é isso que essa obra Diálogo com a Sombra de Hermínio Miranda nos ensina. Você viu muito bem que aqui Hermínio Miranda ele trata de um certo trecho do livro de Ivone Amaral Pereira a respeito do livro Memórias de um Suicida, quando os benfeitores espirituais eles procuram aqui, aliás, no cronograma deles, centros espíritas preparados para acolher aquele nível de espírito que eles, naquele momento, ali eles amparavam. E eles encontraram no Brasil, na Espanha, e se não me falha a memória, em Portugal e na Itália, um negócio assim. Mas eles optaram pelos centros espíritas aqui no Brasil. Tá. Mas você se lembra também que eles procuraram aqui no Brasil não só centros espíritas preparados, como também médiuns preparados? Quando lá eles disseram que as equipes espirituais, os mentores espirituais, eles têm em mãos não só todas as casas espíritas, como também o cronograma, a ficha espiritual de todos os médiuns, de todos os trabalhadores da casa e das casas. É por aí que nós esmiuçamos dessa forma: disciplina, responsabilidade, compromisso. Você imagina um médico ali, depois que ele realiza, em meio a uma cirurgia de coração ou de massa encefálica, em meio à cirurgia, ele retira a luva ali, em cima do paciente. Ele retira a luva, mete a mão no bolso, tira um maço de cigarro, tira um cigarro, põe na boca e acende e começa a fumar ali em cima do paciente. Aí você me diz assim, mas o que você quer dizer com isso, Luiz? Isso não é irresponsabilidade? Não é indisciplina? Não é falta de ética? É preciso ter ética também nos trabalhos mediúnicos de desobsessão. É preciso seriedade, é preciso compromisso, responsabilidade. Nós temos tempo para tudo no corpo físico. Nós temos o horário de nós tomarmos banho, o horário de nós almoçar, de nós jantar, de tomar o nosso café, o horário de assistir uma novela, um filme, ouvir uma música, de ler um livro, de namorar, de fazer amor, né? Com todo respeito. Nós temos o horário de ir para a faculdade, nós temos o horário de ir para o trabalho. Ora, gente, e a disciplina? Aquele horário, né, de disciplina na casa espírita. Só que essa disciplina na casa espírita não começa dentro da casa espírita. Ela é uma prática 24 horas dia, meses, anos, aqui na Terra. Então é preciso ter em mente a responsabilidade.
Então nós vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia.